Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro, capítulo 2, versículo 13. Alguém vai estar na classe hoje com as crianças? Oi? Só tem grande, né? Então deixa os grandes aqui para receber do cajado. Levítico 2, capítulo 2, versículo 13. Quem achou aí, fica em pé, por gentileza. Para a gente ter certeza e convicção e reverência. Não, ficar em pé mesmo, sério. A gente lê juntos. Reverência à palavra do Senhor. Está escrito assim: todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal, não deixarás faltar as tuas ofertas de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Amém? Pode sentar. Só nesse texto aqui nós temos a palavra sal repetida pelo menos 3 vezes, porque o sal tem um amplo significado e simbologia na escritura e nos textos sagrados. O sal tem um simbolismo muito peculiar na palavra de Deus e que traz verdades espirituais para as nossas vidas. A primeira coisa que o texto diz assim, ele fala: todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Assim como você tempera o seu alimento, a sua comida, assim como você tempera a sua refeição, não deixarás faltar as tuas ofertas de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Então o que é que ele está primeiro estabelecendo aqui como uma verdade? Que o sal é um dos elementos e um dos princípios que estabelece aliança com Deus. Como? É isso que a gente vai entender agora. A Escritura aponta para uma aliança e para um pacto com Deus através do sal. O povo de Israel estava ligado a Deus através de um pacto. Moisés, Abraão e todos nós estamos ligados a Deus por meio de um pacto, por meio de uma aliança. A aliança que nos liga hoje a Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A aliança que ligava o povo de Israel a Deus, além da aliança abrâmica, além da aliança que vem com Noé, com o arco-íris, nós temos também a aliança afirmada com o sal. Outro texto ele diz assim: ó, tempere com sal todas as suas ofertas de cereais, não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, e acrescente sal a todas as suas ofertas. O que significa uma oferta oferecida a Deus com sal? Significa uma oferta bem temperada, uma oferta de qualidade, uma oferta que gera sabor, uma oferta que gera alegria, uma oferta que traz júbilo, uma oferta que traz satisfação. Quantas vezes a gente vai comer um alimento, vai comer uma refeição, e a gente vê que o sabor daquele alimento, o tempero daquele alimento é que traz o segredo por trás e faz ele saboroso e faz ele delicioso. E tão delicioso às vezes é o alimento que a gente nem se dá conta das colheres que vão seguindo uma a outra e a gente come rapidamente. Como tem gente que gosta de comer. E a palavra de Deus diz que a oferta que a gente leva para Deus também tem que ser agradável ao Senhor, ainda que Deus não vá descer, se materializar para poder comer aquele alimento, para saborear aquele alimento. Tudo que a gente oferece a Deus tem que ser feito com qualidade. Tudo que a gente oferece a Deus tem que ser dado com perfeição. Tudo que a gente oferece a Deus tem que ser dado do nosso melhor, da nossa melhor provisão. A palavra de Deus vai nos mostrar ainda assim que em alguns textos o Senhor se materializa, os anjos se materializam
para poder comer juntamente com pessoas que lhes ofereciam em uma aliança e em um pacto de aliança alimentos como representação. O sal ele é muito importante nas Escrituras. Uma segunda ocorrência ou um segundo entendimento que a gente tem a respeito do sal está no livro de Números 18 e 19, você não precisa abrir. Eu vou ler para você, que diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, e a aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para a tua descendência. Aqui, quando Deus estabelece o sacerdócio arânico, ou seja, o sacerdócio através de Arão, que era o irmão de Moisés, esse sacerdócio ele é estabelecido, ele é fixado, ele é aliançado, Rose, com sal. Porque aquele sal que temperava a oferta anterior ia para a mão do sacerdote para ser oferecida a Deus, e daquela parte da oferta o sacerdote tirava algo para ele, porque ele é quem iria de comer daquele alimento, é ele quem iria saborear aquele alimento. Aí nós temos aqui uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança contínua, uma aliança que permanece através do sacerdócio arônico, ou seja, toda a oferta que você levava à casa de Deus para cereais, como cereais, ela também servia para a sustentação do próprio sacerdote. É como a gente traz a nossa oferta, a gente traz os nossos dízimos, a gente traz as nossas contribuições, a gente traz as nossas participações, são cereais que nós estamos colocando diante do altar do Senhor, e a palavra diz que esse é um pacto estabelecido com sal. Mas existe uma terceira ocorrência, porque no Antigo Testamento só 3 textos, só 3 momentos e só em 3 oportunidades essa palavra de aliança com sal ela é trazida à tona. O primeiro texto de Levítico 2:13, o segundo texto de Números 18:19 e o terceiro texto que está em 2 Crônicas 13:5. Você também não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Crônicas 13:5 diz assim: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? O trono de Davi é estabelecido com Deus através de um pacto, de uma aliança de sal. E a palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos revelar que da descendência de Davi, que é um trono perpétuo, vem o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é uma aliança de sal? Grave isso: a aliança de sal é um acordo inviolável, é um acordo que não pode ser rompido, é um acordo que não pode ser quebrado, e ele é representado pelo sal. A aliança de sal ela tem uma dupla via, porque ela vai e ela volta, porque ela é estabelecida entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O homem oferece a Deus algo que ele traz e que ele prepara a Deus como qualidade, e de Deus nós recebemos a graça, recebemos a proteção, recebemos de Deus a provisão, recebemos de Deus o cuidado, porque Deus ele é sempre fiel. Existe um ditado no Oriente Médio que diz assim, há pão e sal entre nós. Atenção, olhe para cá. Existe um ditado no Oriente Médio que diz assim: há pão e sal entre nós. O que significa isso dizer? Significa que há um relacionamento estabelecido e confirmado a você compartilhar com alguém de uma refeição. Abraão, ao ser visitado por 3 anjos, e ali diante dos anjos havia uma teofonia, uma manifestação da presença de Cristo. Eram 2 anjos, mas um era o próprio Senhor Jesus. E a palavra diz que Abraão oferece a eles um banquete. Creio que aquele banquete, Lourdes, estava bem temperado de sal. Jacó, ele oferece a Esaú também um prato de lentilhas. Gideão oferece ao anjo do Senhor um cabrito preparado com uma arroba de farinha e com pães sem fermento. E
Gideão prepara aquele alimento, prepara aquela refeição, ele leva para o anjo do Senhor, debaixo da árvore que estava em Ofre, e o anjo diz: olha, coloque a oferta sobre a rocha. A rocha representa quem? Jesus. E a palavra diz: viu-se ainda que o anjo vem com o cajado e toca na oferta que lhe foi oferecida, e aquela oferta pega fogo, ela é consumida pelo fogo. O que isso significa e simboliza, Eduardo? Que Jesus, que Deus estava recebendo a oferta de Gideão, porque era uma oferta estabelecida com sal, era um pacto selado através de uma aliança. Preste atenção, um relacionamento é confirmado entre pessoas, um relacionamento é confirmado entre amigos, um relacionamento é confirmado até em uma negociação comercial através de uma refeição. Você já parou para ver em filme ou assistir em filmes que as pessoas combinam se encontrar em um restaurante para ali comer e tratarem de negócios? Ali eles tratam de negócios, ali eles selam um negócio, ali eles firmam um negócio, ali eles bebem, ali eles comem, porque através da refeição vem uma aliança, através da refeição existe um pacto. Vamos lembrar da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma refeição de comunhão, onde todos os santos se reúnem para comer do pão e tomar do vinho, que representa o quê? O corpo e o sangue do Senhor Jesus. O que é que tem em um casamento? O que é que tem em um aniversário? O que é que tem em uma formatura? Se não uma festa, música, dança, mas também comida e bebida. Por quê? Porque a comida e a bebida, ela gera e ela sela aliança entre duas pessoas. Aguardando isso, se você tem alguém que quer guardar a aliança, convide ele para sentar à sua mesa. Se você quer ter aliança com alguém, convide ele para sentar à sua mesa. E se ele der desculpas, insista. Se ele der desculpas, insista, não deixe ele ir. A palavra de Deus diz que a primeira festa de casamento que houve, que é relatada por João nos evangelhos, foi a festa de casamento em Canaã. E vocês sabem quem foi a primeira pessoa a ser convidada para aquela festa? A igreja do Senhor Jesus. Quem estava lá? Jesus e os seus discípulos. E onde Jesus está com a sua igreja tem o quê? Tem bênção. Onde Jesus está com a sua igreja tem o quê? Prosperidade. Porque a palavra vai dizer que faltou o vinho, mas Jesus multiplicou o vinho. Porque guarde o princípio no seu coração, guarde o princípio em sua mente, porque verdades bíblicas como princípios, elas nunca morrem, elas não deixam de existir. Leis, normas e estatutos, eles acabam, mas os princípios, eles permanecem. Princípios são eternos, e o que Deus está estabelecendo aqui através do sal é um princípio de aliança por meio da refeição. Você não chama e você não convida alguém que você não queira ter, ou que você não queira manter, ou que você não queira estabelecer aliança com você. Na mesa se estabelece alianças, na mesa se estabelece pactos, na mesa se estabelece vínculos de amizade. A palavra de Deus está trazendo, está nos ensinando isso através do pacto com o sal. A palavra ele vai dizer, quer selar uma aliança com alguém, coloque-o à sua mesa e não deixe que ele vá embora. Escapou. Na próxima, não perca a oportunidade. Tem gente aqui que está percebendo, tem gente aqui que está entendendo, tem gente aqui que está vivenciando e lembrando. A palavra do Senhor vai dizer assim, a palavra não, aquela música vai dizer, preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando? Não desista da sua bênção, insista, seja teimoso como Jacó. Segura o anjo para que ele não vá embora. Quando o anjo chegou lá em Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade deveria de ser destruída, eles vão à casa de quem? De Ló. E o que é que Ló faz? Entra.
Não, nós vamos ficar aqui fora e vamos passar a noite aqui fora. Não, entra. Por quê? Porque Ló não era bobo. Ló conhecia o princípio do pacto da aliança através de uma refeição. Porque quem come em sua mesa jamais esquecerá de você. Quem come com você estabelece contigo uma aliança eterna. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 3:20 que Jesus ele quer estabelecer uma aliança conosco. Não é à toa que Apocalipse 3:20 vai dizer assim: Jesus, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O que é que Jesus quer na nossa casa? Comer nossa comida? Acabar com a nossa provisão? Ele quer estabelecer um pacto, uma aliança através do sal. A palavra de Deus também ela nos ensina que nem todos que sentam à nossa mesa também, Andresa, querem conosco uma aliança. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? Conta. Pedro futuca de um lado e João está do outro lado, lembra? Que a gente teve aquela mensagem aqui ensinando como era a disposição da mesa, que era em uma forma de U, e que Jesus não estava no centro, mas ele estava na ponta esquerda, logo na segunda posição. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro estava do lado de lá, João estava do lado de cá. Jesus diz: um de vós irá nos trair. E Pedro futuca de lá e fala: pergunta a ele. Pergunta quem é que vai traí-lo. Jesus diz: aquele que colocar a mão no prato comigo. Portanto, não se engane também, que nem todo aquele que contigo come, contigo tem aliança. Por isso é necessário que a gente esteja sempre na dispensação, na direção, Eduardo, e no discernimento do Senhor. Lucas 22, Mateus 26, Marcos 14, acho que é João 13, versículo 18. É nesta parte, é nesta mensagem que Jesus vai trazer à tona aquele que iria traí-lo, e aquele que iria traí-lo se chamava Judas Iscariotes. Sabe por que Judas sentou à mesa com Jesus e Judas o traiu? Porque Judas nunca teve pacto com Jesus. Judas nunca teve aliança com Jesus. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele via o segredo de Jesus, ele via os milagres de Jesus, mas ele não tinha aliança com Jesus. Ele tinha aliança com o próprio bolso dele, porque ele era o tesoureiro da turma e é ele quem guardava o dinheiro. E Jesus, na sua presciência, onisciência, onipotência e tudo que sabe, mesmo assim não destituiu Judas da sua função de tesoureiro, deixou ele para pegar no momento certo. É necessário que a gente aprenda com os princípios da palavra. Como a palavra de Deus vai dizer que o sal ele simboliza a vida e a natureza duradoura de uma aliança. Como agente purificador, o sal ele é purificador, ele é um conservante, ele estava ali nos cereais, ele simboliza como purificador e conservante no cereal, uma natureza indissolúvel da aliança entre Deus e Israel. Como o sal é um ingrediente necessário na refeição diária, quem não usa sal aqui em casa? Acho que todo mundo usa, até que seja uma pitadinha, né? Quando não é aquele outro, aí vão para o sal do Himalaia, ou vão para o sal grosso. A palavra vai dizer como o sal é um ingrediente necessário na refeição diária e em todos os sacrifícios de cereais oferecidos a Deus. Quando nós comemos juntos, nós nos tornamos amigos. Um dia a gente estava aqui na igreja e eu dei às crianças uma coisa igual para cada uma delas. E depois que eu dei para as crianças uma coisa igual para cada uma delas, aí apareceu a Amanda, a neta de Alice. E a Amanda ficou sem nada, porque eu já tinha distribuído. Aí Maria Clara viu que ela não tinha nada, foi até ela e entregou na mão dela uma das mesmas coisas da qual ela tinha recebido. O que foi que Maria Clara fez com a Amanda? Uma aliança. Eu não perdi a oportunidade para chegar até ela e falei: parabéns, gostei
da sua atitude. Seja sempre assim, pronta para poder servir, não esperando sempre ser servido. Graças a Deus que a gente tem umas crianças aqui que são bênçãos, que gostam de servir, estão sempre preocupadas em dividir e repartir um para com os outros. A expressão arábica que diz assim: há sal entre nós, ou ele comeu do meu sal, significa compartilhar da hospitalidade, e significa acimentar uma amizade. Quando aqueles anjos chegam até Abraão, olha que Abraão não é bobo, ele chega e ele convida os anjos. Um deles é a personificação ou a teofania, uma manifestação de Cristo, que os dois anjos vão até Sodoma e Gomorra. Abraão fala e corre para a sala e diz: olha, prepara logo aí uma comida e um guisado, porque a gente tem visitantes em nossa casa e a gente não pode deixar de compartilhar o que temos com aqueles que estão nos visitando. A palavra ela vai dizer assim, a versão Almeida e Revista Atualizada da Bíblia, ela diz em Esdras capítulo 4, versículo 14: agora visto que comemos do sal do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso manda dar aviso ao rei. O que eles estavam fazendo? Estavam querendo buscar a reconstrução do templo de Jerusalém, só que não eram pessoas que estavam habilitadas para poder fazer isso. E aqueles que viram e que andavam com o rei falavam: olha, se eles construírem isso aí, se eles fizerem muralha, isso aí, eles não mais oferecerão ou terão obrigação de trazer impostos ao rei. Corramos e avisamos ao rei. Por quê? Porque a gente tem comido do seu sal. Isso se chama fidelidade. A gente tem que ter fidelidade aonde a gente come, seja comida física, seja comida espiritual. Muita gente já se perguntou assim, se está longe, se está distante, e se ela tem que dizimar lá porque está longe, está distante, mas se ela é membro daqui, se ela está lá, está distante, está frequentando a igreja lá e ela está sendo abençoada, onde ela tem que dizimar? Onde ela está comendo, onde ela está recebendo, onde ela está tendo a bênção para a sua provisão. A palavra de Deus vai dizer que Davi, ele recebeu do Senhor um reino para sempre, que foi selado através de um pacto de sal. Segundo Crônicas 13:5, vou repetir para vocês, diz assim: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Quem foi o último rei da linhagem de Davi? Quem foi o último rei da linhagem de Davi? Jesus. Jesus vem da linhagem de Davi. Você vai ler lá em Mateus, filho de Abraão, filho de Jacó, filho de Davi. Eis quando o cego ouve que Jesus está passando, como é que ele grita? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que aquele cego gritou para Jesus, Mariana? Porque ele sabia que Israel tinha uma aliança de sal com o trono de Davi, e ele faz lembrar a Jesus o pacto da aliança, quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todo mundo quer colocar o cego de escanteio, mas Jesus diz: chama ele, traz ele até mim. E o que acontece com ele? Jesus faz com que a visão dele se volte. Existe uma tradução no Targum. O Targum é a tradução do hebraico para o aramaico, que traduz esse texto da seguinte forma: assim como as águas do mar nunca ficarão doces, o domínio nunca se apartará da casa de Davi, porque esse domínio foi selado conosco agora por meio do sangue de Jesus. O sal também fazia parte do sacrifício de animais, e não só das ofertas de cereais. Preste atenção comigo, o sal conserva, o sal purifica, o sal preserva e o sal dá sabor.
como símbolo. O sal traz comunhão, o sal traz pacto e o sal estabelece uma aliança. Aprenda uma coisa comigo, Mateus 5. Jesus vai dizer assim: vós sois o sal. O que é que Jesus diz? Vós sois o sal da terra. Por que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Alguém sabe? Você sabia que o sal não se estraga? Sal não tem prazo de validade. O sal, ele só se estraga, sabe por quê, Eusébio? Por causa dos componentes que são adicionados a ele. O iodo, o cloreto de sódio, o ferrocianeto de sódio, o dióxido de silício e outras substâncias são adicionadas e são misturadas ao sal. Cloreto de sódio que você tem na sua comida ou na sua cozinha, eu vou dizer para você, é o pior sal que existe. É o pior sal que existe, é aquele que tem na sua cozinha e que você usa nos seus temperos da sua comida. Sabe por quê? Porque ele não tem quase que nutriente nenhum, ele é fraco em nutrientes, ele é baixo em calorias, ele não tem sais minerais, por causa do seu abranqueteamento e por causa do seu refinamento. O sal, ele é refinado. Você não vê aquele sal fininho, limpinho, branquinho, bonitinho, só tem aparência. Aquele sal não tem qualidade. O melhor sal é o sal grosso, o melhor sal é o sal marinho, o melhor sal é aquele sal que é extraído e não passa por refinamento nem por processamento. Este é o sal puro. Mas aí você pergunta, mas por que Jesus disse que o sal se torna insípido? E quando ele se torna insípido, não serve apenas para ser pisado pelos homens. Porque o sal, ele se torna insípido. Ele se torna insípido quando ele é exposto, Eduardo, ao sol, quando ele é exposto à chuva, quando ele é exposto à umidade. Porque o sal em si, ele não estraga. Sal não tem prazo de validade. O sal pode salgar os alimentos, mas preste atenção, não há nada que possa salgar o sal. Você é sal da terra, você pode salgar os outros, colocar neles gosto, sabor, desejo, vontade, razão, mas nem quem está lá fora no mundo não tem o poder de lhe trazer as mesmas qualidades que o sal traz para o crente. Tem um termo que diz assim: eu sou a água da vida, quem beber dessa água que eu darei nunca mais terá sede. Tem outro texto que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. Quem foi que disse isso? Mais alto. As crianças estão com mais coragem. Mais alto. Jesus. Isso, foi Jesus. Jesus diz: eu sou a água viva. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim, beba, e rios de água viva correrão do seu coração. O rio de água viva fluirão de dentro de si, aquele que crer em mim. Você sabe qual é o princípio da função do sal? Mariana, Rosilete, Andresa, Lourdes. Sabe, crianças, qual é o maior princípio que o sal nos ensina? Não é dar sabor, não é dar gosto, não é preservar, não é trazer pureza, não é manter ou condimentar o alimento. Sabe qual é a principal função do sal, além de tudo isso? É o quê? Dá sede. A gente fica, não, o sal, viu, Eduardo? Nós comparamos o crente ao sal porque ele conserva, porque ele purifica, porque ele preserva, porque ele cuida, porque ele higieniza, porque ele limpa. Mas a principal função do sal que Jesus quer comparar com o crente é porque ele dá sede. O sal, ele mantém o seu equilíbrio hídrico, ou seja, a água em nosso organismo, e ele faz com que o oxigênio chegue às nossas células, que os alimentos sejam distribuídos. Tudo isso por causa do sal e a importância do sal em nós.
O crente ele é comparado ao sal, porque ele gera a sede de Deus, ele gera a sede da palavra, ele gera a sede do evangelho, ele gera a sede de santidade. O crente que não sente sede por estas coisas, ele ainda não é sal na mão de Jesus. Nós precisamos ser sal para poder fazer a diferença. A sede, Edmilson, a sede é uma das mais poderosas forças que deixa o homem desesperado pela vida. Você já se imaginou passando por um deserto, procurando uma gota de água e não tendo para poder beber? Alguém aqui que por acaso já fez um jejum de alguns dias completo, sem comer e sem beber água, e sente aquela vontade, aquela agonia, aquele desejo de beber água, e vê a água derramando, aquela zoada caindo lá no copo assim, doido para tomar um banho. O sal que está na água é exatamente para trazer sede, por isso o crente ele é comparado ao sal, porque a sede é uma das forças mais poderosas que deixa o homem desesperado pela vida. O corpo humano pode suportar semanas sem comer nada, Davi, mas o corpo humano não suporta mais de 2 ou 4 dias sem água. Ele chega ao colapso e à morte. A palavra de Deus vai dizer que um amigo de Jesus chamado Lázaro havia morrido e já estava há 4 dias enterrado em uma tumba. Não havia mais hidratação no seu corpo, não havia água mais no seu corpo. Então como é que aquele homem voltou à vida? Foi porque Jesus, que é a água da vida, diz assim: ó, Lázaro, vem para fora. O crente é comparado ao sal, não apenas para ter sede, mas para que ele possa gerar sede. Pegue comigo isso aqui, ó. O crente, ele é comparado ao sal, não apenas para que ele mesmo sinta sede, necessidade, disposição e vontade da palavra de Deus, mas que ele possa gerar sede em outras pessoas. A palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Estende para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Salmo 143:6. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42:2. E disse Jesus: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:35. O Deus, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1. O crente é comparado ao sal, porque ele é chamado para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Aprenda isso, grave isso. Quando Jesus diz assim: ó, vós sois o sal e a luz do mundo. Olha que interessante. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João diz: ele é a luz do mundo. Mas Jesus não diz: eu sou o sal do mundo. Você já viu na Bíblia Jesus dizer que é o sal? Mas ele diz: eu sou a luz. Ele diz: eu sou a água. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta. Ele diz, mas ele não diz: eu sou o sal da terra. Sabe por quê? Porque o sal tem o poder de matar micróbios. O sal tem o poder de matar as impurezas. E nós somos cheios de impurezas, de defeitos, e pecados, e falhas e erros. Mas Jesus não veio para nos matar. Ele veio para, como luz, revelar as impurezas que nós existem, para que delas fôssemos purificados pelo seu sangue. Nada é por acaso na palavra de Deus. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas ele nunca diz: eu sou o sal da terra. O sal tem o poder de matar os micróbios. É por isso que ele preserva o alimento.
É por isso que ele conserva o alimento. O que é que um pescador faz quando ele vai para alto mar? Ele leva gelo e sal. O que é que você faz quando quer conservar o alimento? Você banha ele em sal. Você sabia que no templo, antigamente, havia um local chamado do celeiro de sal? Era um local onde era colocado todo o sal que estava contaminado por alguma impureza e não podia ser utilizado. Por isso Jesus diz: sal insípido é aquele sal que não presta para nada, que não tem sabor, que não tem alegria, que não tem provisão, que não tem serventia alguma. É isso que Jesus está falando. E o crente que se compara a um sal insípido é para ficar em um celeiro. Para quê? Para ser lançado no pátio, para ser pisado pelos que andam. Porque o sal lançado no pátio do templo, ele evitava que alguém escorregasse. Por isso Jesus vai dizer que nós somos o sal do mundo e a luz da terra. Porque como sal, aprenda isso se você não gravou nada, como sal você tem o poder de gerar nas pessoas a sede de Deus, a sede da palavra, a sede pelo Evangelho, a sede pela salvação, a sede pela alegria, a sede pela libertação, a sede pela paz, a sede pela graça, a sede pela misericórdia, a sede por isto aqui que se chama Palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Tem alguém aqui que não é crente e quer receber Jesus como Salvador seu? Tem alguém aqui que não é crente e quer fazer uma aliança com Cristo? Quer fazer uma aliança com Cristo? É você entregar a sua vida a Ele para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa fazer a sua vida seja relevante e com sal. Tem alguém? Se tiver fazendo assim o sinal, levanta a mão. Tem alguém que ouviu a mensagem durante a semana, que já tem em sua consciência a necessidade de receber a Jesus como Salvador e Senhor? Faz assim o mesmo sinal. Quer receber a Jesus? Quer se reconciliar? Você já foi crente, você está afastado, você está distante, mas você quer voltar para os pés do Senhor. Tem alguém nessa condição? Não tem? Então vamos ficar em pé. Vamos ficar todo mundo em pé. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte. Pai eterno, em nome de Jesus, que essa lição e experiência com o salmo, com o princípio, seja para as nossas vidas, para estabelecermos contigo uma aliança eterna e perpétua, firmada pelo sangue de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o nosso conforto vem do alto, que o nosso conforto vem da alegria e satisfação de saber que o Senhor está sempre às nossas mesas para ceiar conosco. Pai, te agradecemos porque sabemos que se daqui um dia partirmos, um dia estaremos sentados contigo no grande banquete celestial, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, onde não haverá gemido, mas apenas alegria no Senhor. Recebe, a Deus, a nossa oração e derrama sobre cada um aqui a sua graça, derrama sobre cada um aqui a sua bênção, derrama sobre cada um aqui a sua prosperidade e alegria, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão assim, ó. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e corações, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo nos cerque, que a doce esperança do Espírito Santo nos dê a certeza e a convicção da nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, desejo uma semana abençoada à pessoa que está ao seu lado e seja abençoada.